à relação entre o número de CD4 e o número de linfócitos CD8, ou seja, dessa relação, se isso é importante ou não no acompanhamento dos doentes infectados pelo vírus da imunodeficiência humana. E uma das questões que nós pusemos foi perceber se os acidentes vasculares cerebrais se davam, eventualmente na mesma altura, acidentes vasculares cerebrais que na população geral aumentam, como é evidente, com o aumento da idade, mas aqui as pessoas que estão infectadas também vão aumentando de idade, uma vez que estão com terapêuticas muito adequadas e que mantêm a pessoa com a sua vida completamente normal. Mas, no entanto, têm muitas vezes os mesmos fatores de risco tradicionais para as doenças cardiovasculares. Portanto, seria natural que viessem a ter acidentes vasculares cerebrais ou, eventualmente, infartos de miocárdio ou outras complicações vasculares, dependendo dos seus fatores de risco cardiovasculares. Ora, na realidade, nós percebemos que os indivíduos infectados com o vírus da imunodeficiência humana têm mais precocemente estes acontecimentos cardiovasculares. Têm mais precocemente acidentes vasculares cerebrais isquémicos, ou seja, aqueles que acontecem porque há um trombozinho que tapa um vaso no cérebro e a pessoa deixa de poder receber oxigênio numa série de células dessa zona cerebral. Portanto, o que fomos ver foi o que acontecia a todos os doentes que tinham entrado neste centro hospitalar durante 6 anos, e foram 6.446 doentes que entraram por acidente vascular cerebral isquémico, e fomos perceber dentro dessa população quais é que estavam infectados com o vírus da imunodeficiência humana. Ora bem, percebemos que havia um número obviamente pequeno, 51, mas fomos perceber se isso era importante ou não e chegámos à conclusão que isso era muito importante, porque na realidade estes indivíduos tinham menos fatores de risco tradicionais cardiovasculares, portanto tinham menos hipertensão, tinham menos dislipidemia, portanto gorduras no sangue aumentadas, tinham menos diabetes nós não controlamos isso para o tabaco, porque o tabaco muitas vezes não é escrito nos processos e, portanto, nós não podemos perceber se as pessoas fumavam mais ou se fumavam menos, mas pelo menos percebemos que dos outros fatores de risco, as pessoas as pessoas que estavam infectadas tinham menos fatores de risco e, no entanto, tinham acidentes vasculares cerebrais muito mais precocemente do que os outros, e essa diferença é muito importante, é muito grande, nomeadamente é uma diferença à volta de 9, 10 anos, ou se nós depois formos ver dentro daqueles que estavam infectados, os subgrupos relacionados com a tal relação entre o número de linfócitos CD4 e o número de linfócitos CD8, e quando essa relação é muito baixa, percebemos nós, inferior a 0,4, em que quando o normal geralmente é superior a 1, portanto, quando essa relação se mantém muito baixa no decurso da evolução das pessoas, mesmo tratadas com antirretrovirais, essa diferença é muito mais significativa, essa diferença de idades que pode chegar a 18 anos. Portanto, as pessoas apesar de estarem tratadas com medicação adequada, apesar de não terem outras complicações da doença provocada pelo vírus, no entanto, e apesar de terem menos fatores cardiovasculares,
no entanto, podem ter um risco de ter estas complicações vasculares muito mais precocemente. Portanto, isso implica que estas pessoas devem controlar mais agressivamente, no fundo, estes fatores de risco, quer dizer, devem fazer tudo aquilo que possam para evitar, de alguma forma, ter estes acidentes tão precocemente. Portanto, isto foi um dos trabalhos.